A minha mãe... a minha mãe não é a típica mãe, assim, que vocês conhecem, sabe? Aquela mãe que elogia, aquela mãe que bajula. A minha mãe, esses dias ela me falou, eu com 40 anos, ela falou, eu não sei se você já percebeu, eu não sou uma mãe que gosta de bajular. Eu falei, eu sei, mas eu tava lá. A minha mãe tem muita coisa errada, mas tem uma coisa que ela tem razão, é o ódio que ela tem pelo meu pai. Meu pai abandonou ela, eu tava na barriga, então tem 40 anos de abandono, e o meu pai sumiu que nem o mestre dos magos. Não é que ele foi comprar cigarro. Ele foi, mas ele nem fumava, isso que é esquisito. Só que entendam o meu lugar. Eu fiquei muito curiosa para conhecer meu pai, há uns anos atrás. E eu fui conhecê-lo. Não é nada contra a minha mãe, mas eu queria saber quem é meu pai. E quando eu conheci meu pai, eu percebi que eu tenho algumas coisas realmente em comum com ele. Meu pai é um homem que gosta muito de contar história. Eu puxei isso dele. Meu pai é um homem irresponsável. Eu puxei isso dele. Meu pai é alcoólatra. Vocês já entenderam? Aí... Com certeza meu pai gosta de poder. E aí... Eu tenho umas qualidades que ninguém sabe. Só que meu pai tem uma característica que me chamou muita atenção quando eu conheci. Meu pai é um homem muito feio. Mas assim, feio, não é que ele tá judiado, ele nasceu feio. Sabe aquele bebê feio que a mãe mostra e fala, esconde. Cara, eu acho que quando Deus fez, Deus não terminou. Acho que Deus estava desenhando e falou, ai, errei, vou refazer. Nasceram. Eita porra! O que é confuso, porque a minha mãe é uma mulher linda até hoje. Minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita. E depois que meu pai se separou da minha mãe, ele casou com outra mulher, tão linda quanto a minha mãe. E aí quando eu conheci meu pai, eu fiquei, ué, um homem dessa altura, feio, pobre, desgraçado, nascido em Ribeirão das Neves. Que isso? E aí eu fiquei refletindo sobre o que meu pai tem. Não me façam falar. Eu conheci meu pai, eu não tenho uma relação de pai e filha, eu tenho uma relação com meu pai de vizinho que encontra no elevador. Só que tem uns momentos especiais da minha vida que eu queria ter a presença do meu pai. Quer dizer, eu queria ter a presença de um pai, só que eu só tenho aquele, entendeu? Vocês entenderam? Às vezes por mim eu até contratava um figurante da Record. No final do ano passado, eu fui gravar o meu especial de comédia lá em Curitiba, que é a cidade onde eu nasci, minha família toda mora lá, a minha mãe e o meu pai. Eu chamei toda a minha família topou ir, e aí eu tive esse insight, falei, só falta meu pai. E aí eu convidei, e aí do nada ele falou, eu vou. E eu não esperava, porque ele nunca foi em nada. E aí eu falei, agora eu tenho um problema com a minha mãe. Aí eu liguei pra minha mãe de vídeo e pensei, vou soltar a informação assim como se não fosse nada, entendeu? Aí liguei pra minha mãe, falei, ô mãe, no dia da gravação do meu especial, se arruma que você vai ver teu ex. Gente, o que a minha mãe começou a xingar no telefone, eu tive que tirar o áudio da ligação, que ela começou, aquele velho podre, desgraçado, velho podre, eu tirei o áudio. Ai, meu Deus. Xingou. Beleza. Acalmei, passou. Chegou o dia da gravação, eu estava lá na casa da minha mãe. E aí eu falei, mãe, vamos pro teatro? Bem mais cedo, né? E aí a minha mãe sai do quarto dela. BH. A minha mãe sai simplesmente desarrumada, como ela havia prometido. Porém, com um macacão longo pendurado num cabide dentro de um saco plástico perfeitamente passado. Assim. Eu mesma que ia gravar o especial, tava levando a minha roupa num saquinho de lixo. Falei, não vou mexer com essa fera, porque eu que já tô causando esse problema. Chegamos no teatro, eu fui resolver umas questões técnicas, deixei minha mãe no camarim. Só que meu maquiador já tinha chegado. E aí, amores, quando eu voltei pro camarim, vocês não estão entendendo. Estava minha mãe maquiada como uma drag queen. O cílio postiço, assediando pessoas.
A bicha já é bonita, ela tava maravilhosa. Ele enrolou cachinho por cachinho do cabelo dela. Ela tava perfeita, com salto, roupa longa, o brincão aqui. Eu falei, é bom que ela não se importa. E aí foi a gravação das sessões e o meu pai ia na última. Ele gosta realmente de um suspense. Quando tava, a gente já tava todo mundo no camarim, os meus amigos foram também. Quando tava pra chegar o meu pai, um dos meus amigos me cutucou e falou, Bru, a tua mãe tá andando diferente. BH, quando eu olhei pra minha mãe, eu juro pra vocês, eu nunca tinha visto, eu sempre olhei minha mãe como mãe. Eu nunca tinha visto a minha mãe daquele jeito. Ela tava assim, ó. Desfilando como Gisele Bündchen. E aí eu achei muito engraçado, eu falei, mãe, ela fez isso aqui, ó. Quê? Falei, meu Deus, a minha mãe tá sensualizando! A minha mãe tá sensualizando, é o melhor dia da minha vida! Eu achei lindo, porque assim, a gente sabe quando uma mulher tá sensualizando. Vocês estão juntos? Toda vez que a tua mulher falar pra você, abre teu olho, fulana tá dando em cima de você, confia, ela sabe, porque ela faz igual com seus amigos. Confia! A gente sabe. A mulher sensualizando, ela fala diferente, quer ver? Qualquer coisa, ela fala, ai, eu queria tanto um cafezinho. Ai, eu trabalho no financeiro da Mixed. Sou tão pequenininha. É isso. A gente coloca um gemidinho em qualquer frase. E aí, eis que chega um lindo momento. Quem chega no camarim? Ele, meu pai. Mais feio do que nunca. O tempo sambou a cara do velho. Chegou ele arcado, as olheiras assim. Mas o meu pai gosta de surpreender. Eu puxei isso dele, a gente gosta de ser o centro das atenções. Então meu pai não chegou sozinho. Chegou de mãos dadas com a nova namorada. Choque. Meu pai entrou com a nova namorada. Eu fiquei com dó dela, porque, gente, ela foi vestida normal para ir no teatro. Ela não imaginava que ela ia participar de uma briga de ego com a minha mãe, que estava vestida para tomar posse da cidade com uma nova perfeita. E aí, quando os dois chegaram na porta do camarim, a minha mãe atravessou o camarim, desfilando. A minha mãe estava com uma energia de vilã de novela das 6. Bela, porém fria e calculista. A minha mãe chegou, eu nunca vi a minha mãe se portar desse jeito. Ela chegou nos dois e fez isso aqui, ó. Olhou pro meu pai, depois de 40 anos, gente, 40 anos que eles não se viam. Olá. Olhou pra namorada e fez, olá, seja bem-vinda à gravação do especial da minha filha. Eu fiquei em choque. A minha mãe nunca encheu a boca pra falar de mim com orgulho. Foi o melhor momento da minha vida. Falei, vou levar essa senhora, namorada do meu pai, pra todos os eventos de família. A minha mãe sempre fala assim de mim, olha que benção, parece que a minha mãe me ama. Aí dispersou, cada um foi pra um canto. Só que ficou um silêncio no camarim, ficou um climão bosta. Porque tava eu, minha família e meus amigos, nós estávamos acompanhando, assim, que nem um jogo de ping-pong. E aí eu pensei, bom, cabe a mim, enquanto filha, enquanto comediante, acabar com esse climão. E aí eu tive uma ideia. Não, ó. A ideia não foi ruim. Só que, sabe quando você planeja falar um negócio, aí você acaba falando muito mais alto do que você planejava, aí você soa meio doida? Já aconteceu com vocês? Você fala muito mais alto, você fica... Foi o que aconteceu. Porque tava um silêncio do caralho. E aí tinha um fotógrafo dentro do camarim, um fotógrafo profissional. E aí quando eu vi, eu berrei. Falei, eu queria tanto uma foto com a minha mãe e com o meu pai. Aí minha mãe veio na minha direção, putíssima. E o meu pai veio com um sorriso na cara. Meu pai é muito cara de pau. Ele veio com um sorriso, nem sabia que aquele velho tinha tanto dentro. Ele veio muito... E aí parou cada um de um lado. Minha mãe aqui desse lado, meu pai desse. E aí, BH, por favor, não me julgue. Era a primeira vez que eu via meu pai e minha mãe no mesmo ambiente na minha vida.
E aquilo, nossa, me atingiu assim, trouxe a minha criança interior. E aí eu olhei do lado e falei, olha, meu pai e minha mãe. Olha, meu pai e minha mãe. E aí a minha mãe saiu assim nas fotos, assim, ó. O meu pai. Eu. Eu tava muito feliz. E aí, naqueles segundos, eu fui invadida por um pensamento intrusivo, que foi... O meu pai e minha mãe podiam voltar, né? Aqui que custa pra minha mãe também voltar com meu pai? Ele foi filho da puta, mas faz 40 anos também, né, mãe? Supera! E aí, nisso, eu fiquei paradinha, a gente tirou a foto, a minha mãe virou de frente. Aí meu pai virou de frente pra minha mãe. E eu fiquei no medo, assim, que nem o pai. Não pode beijar, não, é pai. E aí eu acho que foi o primeiro momento que meu pai teve a oportunidade de olhar pra minha mãe. E quando ele olhou pra minha mãe, BH, eu juro, eu tava do lado, ele fez isso aqui, ó. Mas eu tava tão empolgada. Eu falei, não, tudo bem, vamos voltar. Minha mãe saiu pro outro lado. Aí o meu amigo parou do meu lado e falou, Bru, você sabe o que vai acontecer hoje, né? Eu falei, sei. Meu pai e minha mãe vão voltar. Meu amigo falou, não. Teu pai vai bater um punhetaço pra tua mãe hoje.